Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Para você que não me conhece, meu nome é Cleiton Rodrigues e sou engenheiro mecatrônico e trabalho no Vale do Silício Europeu, um dos melhores países do mundo, com o maior PIB per capita e com uma das melhores qualidades de vida do mundo. E estou aqui para ajudar você a, tra- a fazer a sua trajetória profissional internacional, caso você queira, e te ajudar, te guiar. Eu vou dar bons conselhos, coisas que eu apliquei na minha vida e que tiveram resultados. É, Muitas coisas que eu fiz para a minha carreira, para a minha vida profissional. E a minha função aqui é somente ajudar pessoas que talvez em algum momento da sua vida esteja passando por alguma dificuldade e que não tem uma pessoa para que possa aconselhar ela e que ela consiga traçar um caminho que seja bom e que seja e que consiga de alguma forma trazer um bom resultado para a pessoa, para sua vida e para sua família, né? Então, uma forma de fazer isso, né, criando um curso aqui de inglês. Estou criando esse curso, vai ser um inglês voltado para engenheiros, né? Então, esse daqui é o meu curso, é o livro de engenharia que a gente vai estar lendo. E esse daqui é um livro de gramática também que eu estarei lendo, né? Então vamos aplicar diversas palavras que tem nesse livro no cotidiano, né, com a gramática desse livro. Eu não sou professor de inglês, eu não quero ser, não tenho pretensão para isso, não tenho as habilidades necessárias para isso. Porém, também quando eu ensino, eu aprendo muito. Então, uma das formas que eu também busquei para aprender e evoluir meu inglês também é ensinando. E por que não, né? Estou com tempo livre, gosto de ensinar, gosto de ajudar pessoas, então estou fazendo isso, né? Um ponto principal é você que quer estudar, você que quer se concentrar, é ter um ambiente livre de barulhos. Eu sei que às vezes você veio lá de uma favela, mora no Brasil, uma situação difícil, na casa o seu pai querendo. É, o pai bebe, o pai fuma, a mãe foi comprar cigarro, ou o pai foi comprar cigarro, a mãe tenta te maltratar, o pai tenta te maltratar, tenta te prejudicar. Por quê? Às vezes o seu pai, ele tenta te sabotar, porque ele não quer te ver feliz. Porque ele às vezes conseguiu um certo nível de vida e não quer ver o filho prosperando. Infelizmente, e as pessoas são assim. Você tem que saber identificar quais são esse tipo de pessoas e não ter mais contato com esse tipo de pessoas. Então, esse é um fator que você deve levar em consideração. Você tem que saber identificar qual a intenção das pessoas com você, qual a intenção que elas têm de se aproximar de você, às vezes de te fazer mal, né? Às vezes de querer ficar com brincadeirinha, de te bater, te humilhar. Esse tipo de pessoa já são esse tipo de pessoa que você não deve ter contato. Muitas vezes na sua família é assim, já tive pessoas na família assim também. Você não deve ter contato com esse tipo de pessoas. Você tem que saber excluir essa pessoa definitivamente da sua vida. Se você vê que a pessoa pratica esse tipo de atitude contra você. Outra coisa, busque um ambiente de silêncio. Quando eu também morava em São Paulo, né? Eu, graças a Deus, meu pai também sempre trabalhou muito. A gente vive em uma casa confortável. Porém, meus irmãos, eles nunca gostaram de estudar, nunca gostaram de pegar um livro assim e ler, nunca gostaram de aprender um idioma, nunca gostaram de buscar a sua evolução. Então, e muitas vezes eles não queriam fazer isso e também não queriam que eu fizesse. Então, o que meus irmãos às vezes faziam? Eu estava estudando no quarto, eles aumentavam o volume da televisão no máximo, para me prejudicar, para tirar minha concentração. Então, uma das coisas que você deve fazer é evitar esse tipo de pessoa. Se o seu ambiente familiar, então, quando você evita esse tipo de pessoa, a sua vida ela vai melhorar e muito, muito, muito mesmo. Então, uma das coisas que mais me ajudou
foi ter um lugar sozinho, né, para você estudar, para você se concentrar, para você ler. Ler é um excelente, é um dos melhores aí, as melhores coisas que você pode usar para aprender. Mas também não adianta só ficar lendo, você também tem que botar na prática. Tem que saber fazer as coisas acontecer, também tem que saber fazer as coisas andar para frente, também tem que saber resolver problema. Na universidade não vai estar escrito como resolver os problemas de uma indústria. Você tem que só ter o conhecimento ali, mas também saber correr atrás, saber fazer as coisas andarem, saber fazer as coisas acontecer. Então esse é um dos principais fatores que vai diferenciar você de outras pessoas aí no mercado de trabalho, né? Então, eu falo um pouco também sobre como que eu aprendi, ou como é que eu evolui meu inglês, né? Então, um pouquinho, uma breve história aqui sobre como eu aprendi e melhorei meu inglês, né? Então, quando eu era mais novo, né? Para quem é de Botucatu ali sabe como que ali tinha a Wizard ali, né? Na Avenida Santana. E também tinha o colégio técnico, né? E ali, foi lá quando eu tinha 17 anos ali, abriu um curso lá gratuito do governo, né? É o que dava pra gente fazer, os cursos gratuitos. Abriu o curso gratuito do governo lá, um monte de gente foi lá fazer o curso de inglês, né? Falei, beleza, eu vou lá também, né? Cheguei lá no curso, fui fazer o curso de inglês, mas também, tipo assim, eu fazia um Senai também, fazia ali um curso técnico e o ensino médio de manhã lá, né? Não tinha muito tempo para fazer, para estudar outra coisa, mas também queria fazer, né? Fui lá e fiz. Tirei 0. Fiz, nossa, fui o pior aluno da escola. Você não sabe, fui o pior aluno do curso. Eu não conseguia aprender, não conseguia, era ruim, cara. Aí, então você vai falar, nossa, agora ele sabe. Mas lá quando eu tinha 17 anos, eu não sabia de nada. Não, se eu fizesse o curso lá, fiz o curso lá, não aprendi nada. Mas foi uma introdução que eu sabia que era importante e comecei a fazer, né? Então depois, quando eu fiz 18 anos, aí comecei a trabalhar na engenharia da carne dos caras lá, né? Aí eu comecei a fazer o curso o curso pago na Wizard, né? Que eu tenho até os livros deles aqui. Olha aqui os livrinhos. São 3 livros que eu tenho, mas na verdade são 4. Eu tinha 4 anos que eu fiz. 4 anos de curso. 4 anos de curso. Aprendi mais ou menos. Não tava bom também não. Vai lá. Isso aqui foi graças ao curso de inglês que hoje eu estou aqui onde eu estou, né? Que hoje eu posso falar um pouco da minha trajetória, né? De onde eu cheguei, de onde eu vim. E também tenho uma boa condição de vida, né? Graças a o que tem no meu o que tem na minha cabeça, o que tem na minha mente, né? Por quê? Quando eu fiz a imigração, né? O que eu levei do Brasil, o que eu trouxe do Brasil para cá? O meu conhecimento, umas pastas aqui que tem os meus currículos, os meus certificados, os meus documentos pessoais, né? Trouxe umas roupas e tudo mais, meu dinheiro estava no banco, tinha um certo dinheiro, mas não era um dinheiro que me faria rico, né? E cheguei aqui buscando. Aqui do Brasil também já consegui a oportunidade lá do Brasil para vir para. Fiquei um tempo em Portugal. Já vi com a oportunidade certa para Portugal, né? Também você tem que ser malandro, né? Tem que ser macaco velho. E depois vim para cá já com a oportunidade certa também, né? Mas. Vim com o meu conhecimento, né? E é isso que as pessoas aqui estão interessadas. Se você não tiver o idioma, se você não tiver o inglês, se você não tiver uma fluência, você não tem validade, você não tem utilidade na sociedade ou numa empresa, porque a empresa que vai te dar o visto, a empresa que vai te contratar. Então você tem que ter o idioma, você tem que ter o preparo e tem que ser fluente. Por quê? Quando você chega numa reunião lá, o pessoal não quer saber, o pessoal quer falar ali rapidinho ali, rápido, passar o que tem que passar, e cada um vai pro seu canto, cada um vai pro seu trabalho e já era, entendeu? Ninguém vai ficar esperando você pensar, falar, nossa, eu vou traduzir o que você falou. Né? Ninguém vai esperar isso.
E eu, graças a Deus, eu consigo entender bem o que as pessoas falam. Eu consigo entender bem, escuto, listening, speak, eu falo bem, escuto bem, né? Meu inglês é bastante elogiado. Falo bem, escuto bem, mas também tem minhas dificuldades. Eu não tive tempo para aprender a digitar muito bem. Não consigo digitar um texto tão longo assim. Preciso melhorar isso. E às vezes você também, se você precisar melhorar alguma coisa, não é vergonha. Não é vergonha você falar, não é vergonha você reconhecer isso. Preciso melhorar a minha digitação. Preciso melhorar a minha leitura também, né? Se eu tiver que ficar lendo, tem coisas que eu consigo, mas também tem palavras que eu não conheço. Muitas palavras que eu não conheço. E não é vergonha falar isso, não. Então, você já tem que vir pronto, se você quiser vir, né? Então, um dos pontos é isso. Outra situação quando eu vim pra cá, na verdade, vou voltar aqui um pouco da história. Estava estudando, né? Fiz o curso lá que era público, né? Que era na Microlins, que era do governo. Aí depois fui na Wizard, fiz os 4 anos na Wizard, aprendi só o básico. Mas não me arrependo, né? Não me arrependo. Tá aqui os livros, os estudos. Depois eu fui. O que me fez. Qual foi a virada de chave para mim? Né? Quando eu tava numa baixa lá no Brasil, lá na baixa, lascado, fudido. Os caras meio que. Vou contar a história breve aqui. O pessoal lá pegou minha mãe para fazer um trabalho escravo lá, não sabia. E depois descobri. Eu já tinha entrado no problema também. Depois peguei os caras. Só briga, porradaria, aquele nível do Brasil, né? Aí os caras agora estão com medo. Mas não vou falar disso agora. Aí conheci 3 pessoas, né? Que foi a minha professora de inglês, que eu conheci agora, que foi também a peça central para o meu aprendizado e para eu estar aqui. Tanto é que depois eu paguei todos os estudos dela lá no Irã, ela é do Irã. E paguei o mestrado dela. E também minha professora. Aí uma outra menina lá, que era uma namorada minha lá, também me ajudou bastante. E um outro rapaz, que era um jovem, e que também me ajudou bastante para que eu pudesse melhorar meu inglês. Então, a forma que eu aprendi, a forma que eu evoluí, foi o jeito que eu encontrei que era mais divertido, que era mais fácil, que me ajudou mais. Então, muitas vezes a gente fazia ligação, fazia chamada, fazia conversa. Então, esse jeito foi o jeito que eu fui me aprimorando e me evoluindo no meu nível de inglês e no meu nível de meu nível de idiomas, né? Então, esse foi um dos pilares aí que me fizeram chegar até aqui, né? A evolução no inglês. E você também deve se concentrar para buscar a sua evolução, né? Então, um dos fatores aí que eu estou recomendando, uma das coisas que eu estou recomendando, né? É que você primeiro, busca um lugar calmo e seguro para você estudar. Se você às vezes está numa casa que o seu pai não quer te ver feliz, o seu pai te sabota, o seu pai te humilha, ele tenta te destruir, tenta te difamar, tenta te humilhar, esse não é o ambiente correto para você. Não é o ambiente correto para você. Sua mãe é uma mãe ruim, narcisista, tenta te prejudicar, tenta colocar pessoas contra você. Os seus irmãos são pessoas que tentam te prejudicar, que tentam te sabotar. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu tentava estudar no meu quarto e meus irmãos aumentavam o volume no último para me prejudicar, para atrapalhar o meu estudo, né? Então, olha como que eles estão hoje, né? Entendeu? Então, às vezes as pessoas não tiveram o mesmo futuro que eu tive. Então, você tem que saber selecionar esse tipo de pessoa. Se a pessoa tentou te fazer chacotinha já com você, tentou te fazer brincadeirinha, assim, que você já não é amigo da pessoa. Ou às vezes você não é muito chegado da pessoa, você tá ligado que a pessoa tá fazendo na maldade. Você
Fala, ó, esse cara aqui na maldade, entendeu? Mas você já tem que cancelar o rolê com o cara, entendeu? Já não troca mais ideia, entendeu?